Equity é uma palavra bonita também para participação, né? Então, você vai começar a trazer investidores, a trazer sócios para a sua empresa, sejam pessoas físicas ou sejam pessoas jurídicas, em troca de uma participação no seu negócio, tá? Toda vez que um investidor entra como um sócio da sua empresa, ele está buscando duas coisas: ou o lucro, tá? Que você vai distribuir quando a sua empresa começar a dar lucro, ou uma possível, um valor equivalente àquela participação que ele tem em uma possível venda da empresa, tá? Ou os dois, né? Então, o investidor que entra, ele está buscando algum tipo de retorno financeiro naquele risco que ele está assumindo junto com você para tirar aquela ideia do papel, beleza? Então, dentro do equity, a gente tem quatro formas aí de vender essa participação a algum sócio ou algum investidor, tá? A primeira delas é essa que a gente já acabou de falar, em que a gente está vendendo uma boa 100% do capital social da empresa para uma pessoa só, no caso para o time fundador da empresa. Depois disso, a gente tem o investidor anjo, depois o fundo de Venture Capital e, por último, o fundo de Private Equity, beleza? Então, aqui em cima, a gente está assumindo um maior risco, tá? Então, aqui em cima é a maior propensão a risco, e aqui embaixo a gente tem os fundos com a menor propensão a risco, ou seja, eles vão procurar negócios mais consolidados, mais maduros para investir. Aqui em cima a gente vai investir em negócios mais embrionários, num estágio mais inicial, onde o modelo de negócio ainda não foi validado, beleza? Entrando aqui no primeiro tipo, tá? O investidor anjo, né? Quem é o investidor anjo? O investidor anjo é uma pessoa física qualificada, um investidor profissional que busca retornos exponenciais sobre os seus investimentos, né? Então ele tem muito dinheiro e ele está buscando um retorno maior nos seus investimentos do que ele poderia obter na bolsa de valores, por exemplo, tá? Investindo em empresas já de capital aberto, tá? Então ele está procurando aí empresas que não fizeram o IPO, né? Não fizeram a oferta pública das suas ações no mercado formal, beleza? Por que que ele tem esse nome de investidor anjo, né? Só de curiosidade. O próximo tipo de investimento que a gente pode adquirir é o Venture Capital, tá? Que é o fundo qualificado, uma pessoa jurídica, um fundo mesmo, né? Ou seja, ele foi a mercado, captou recursos de pessoas jurídicas e de empresas, montou um fundo, investiu e desinvestiu dessas empresas em que ele selecionou ali para fazerem parte do seu portfólio, tá? Nesse desinvestimento, ele vai captar recursos, né? Ele vai vender essa participação por um valor X, esperando que seja muito maior do que o valor que ele investiu, né? Ele está correndo um risco muito grande, então os investidores do fundo esperam retornos muito grandes, em torno aí de 25 a 40%, tá? Então são retornos bem elevados. Mas ele já busca entrar em empresas em modelos de negócio já com indícios de estarem validados, né? Então ele busca oportunidades de fato e ele quer pagar o menor valor possível pela maior participação possível, beleza? Então, quando ele entra numa empresa, se você não tiver um modelo de negócio já bem validado, não conseguir responder bem as dúvidas dos fundos, ele vai querer uma participação muito grande na sua empresa, né? Então, ir para um fundo de venture capital de forma precoce aí, a gente pode acabar perdendo boa parte da participação da nossa empresa. Então, nesse gap aí de investimentos e de recursos para financiar a nossa ideia, para financiar o nosso produto, surge justamente o investidor anjo, né? Então ele tem esse nome por isso, porque ele entra ali como um salvador, né, nesse momento em que a gente não tem outra opção para conseguir esses recursos, tá? E aí vale um ponto importante, né? Independentemente se a gente está falando de um investidor anjo ou de um venture capital ou de um fundo de private equity, todos eles têm teses de investimento, todos eles têm algum propósito por trás dos investimentos que eles fazem. Então você tem fundos que são focados no agronegócio,
fundos que são focados em IA, fundos focados em empresas de tecnologia, voltados a empresas com criptoativos, né? Então, se a sua empresa não estiver alinhada com a tese daquele fundo, muito provavelmente você não vai conseguir se beneficiar tão bem assim quanto você poderia desse sócio ou desse investidor, tá? E é isso que a galera chama de smart money, tá? Então, conseguir um investimento de pessoas que têm uma expertise no seu ramo, no seu mercado de atuação, vale muito mais do que simplesmente ir num banco pegar um empréstimo, pegar um financiamento, né? Vale muito mais a pena ter aí um investidor que entende daquele mercado, que vai atuar como um parceiro para você no seu negócio. Claro que isso vai custar uma participação na sua empresa, você vai ter que abrir mão de uma parte do seu negócio por isso, tá? E ele também, assim como todos os outros aqui, vão buscar a maior participação possível pelo menor valuation, pelo menor valor possível, beleza? Então, aqui é o grupo em que a gente ainda tem uma versão a risco muito grande, né? Menor a versão, quer dizer, a menor a versão a risco, né? Ou seja, ele está muito sujeito, está muito propenso a risco ainda. Ele vai investir realmente na sua ideia, tá? É, Aqui a gente já começa a ter uma perda de alinhamento, porque a gente começa a ter um quadro de investidores, de um conselho consultivo dentro da sua empresa, e aí pode ser que esse conselho, que esse investidor anjo não esteja 100% alinhado com a sua ideia, tá? E isso pode trazer problemas para a sua empresa, beleza? Então é importante que o seu investidor anjo e você e o quadro societário atual estejam 100% alinhados, beleza? E agora a gente também vai demandar um pouquinho mais de governança, né? Ele vai querer acompanhar alguns números da sua empresa, né? Lucro, receita, custos, tá? Então, DRE, balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, são demonstrativos aí que vão ser bem-vindos e que vão ser exigidos de você nesse momento, beleza? E conforme a gente for descendo aqui, conforme a gente for profissionalizando os investidores da nossa startup, da nossa empresa, maior vai ser a demanda deles por instrumentos de governança, beleza? O próximo grupo aqui é o Venture Capital, tá? Então, o Venture Capital é um fundo que costuma investir em ideias ainda, tá? Ele busca empresas que já têm um modelo de negócio validado, mas elas ainda não têm lucro, não têm receita, em muitos casos, tá? Então, ela já tem um modelo de negócio validado, já tem um grupo de usuários, às vezes já até encontrou o encaixe de produto-mercado, que é um conceito que eu posso abordar aqui em outros vídeos, mas ela ainda não tem lucro, não tem receita, ela não está nesse estágio de maturação ainda, tá? E aí, para você captar recursos de um Venture Capital, você vai ter que orquestrar aí rodadas de captação, tá? E é isso que o pessoal chama de série A, série B, série C, D, F, G, H, tá? E até seed rounds, né? Que são as primeiras rodadas aí de captação de recursos em frente aos fundos, né? O principal fundo de Venture Capital que existe hoje no mundo é o iCombinator, tá? É um dos maiores fundos do Vale do Silício, investiu aí em Twitter, Airbnb, Uber, as principais empresas de tecnologia que surgiram recentemente aí foram investidas da iCombinator, beleza? Eles têm um canal no YouTube também, tá? Vale muito a pena dar uma olhada nos vídeos deles. Mas a gente precisa organizar captadas, rodadas de investimento, perdão, tá? E aqui tem uma frase da Bruna, autora do Finanças para Startup. Ela fala o seguinte: a startup deve estar sempre preparada para levantar recursos, mesmo que não esteja em meio a uma rodada de financiamento ou sequer esteja buscando recursos agora, tá? Então, a ideia é que a gente sempre esteja pronto para captar novos recursos. Você precisa manter a sua casa organizada para que quando você precise de dinheiro ali, seja daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou para ontem, você consiga captar esse recurso. Então, se você não tem uma governança, vai ser um pouco difícil de captar recursos, vai ser um pouco difícil de demonstrar para esses investidores aqui que a sua empresa de fato tem um potencial muito grande de de alcançar resultados exponenciais, tá? É importante lembrar que
Investidores anjos, venture capital e private equity normalmente estão mais interessados na valorização da sua empresa ao longo do tempo do que propriamente no recebimento de dividendos, na distribuição de lucros, tá? Então ela está mais preocupada com o valor da sua companhia ao longo do tempo, né? E aí como que é medido o valor de uma companhia? Pela capacidade futura de geração de caixa trazida a valor presente, tá? Então, quanto maior for a capacidade da sua empresa em gerar caixa no futuro, tá? Maior vai ser o valor de mercado da empresa, né? Recentemente a gente viu aí o anúncio algumas matérias do Nubank, né, ultrapassando o valor de mercado do Itaú, mesmo sem ter o lucro do Itaú. O Nubank já está dando lucro, mas ainda não tem o lucro do Itaú, né? Mas ela já ultrapassou o valor de mercado do Itaú. Por quê? Porque ela chegou à marca de 100 milhões de usuários. Ela tem 100 milhões de pessoas dentro do Nubank. Então, agora fica muito mais fácil de extrair o valor dessas pessoas porque elas já estão habituadas a usar o Nubank. E aí a barreira de entrada, apesar de cada dia estar mais baixa, para ela sair do Nubank e ir para um outro banco, ela é um pouco alta. Então, a pessoa já está habituada no produto, no serviço do Nubank, e agora para eles perderem aqueles clientes ali, alguém tem que inventar uma tecnologia muito superior para justificar a troca ou a migração para um outro banco, né? Então fica mais fácil de extrair valor dessas pessoas, tá? É por isso que o valor de mercado dela aumentou tanto. Outro tipo de fundo de Venture Capital é o Corporate Venture Capital, tá? O CVC. O que é isso? É um departamento que muitas empresas têm criado recentemente para adquirir outras empresas, tá? Esse departamento também às vezes é chamado de M&A, beleza? Então empresas buscam adquirir outras empresas para se renovarem, se manterem competitivas dentro daquele mercado, tá bom? Então, a entrada dos Corporate Venture Capitals também foi de grande relevância aqui para o mercado de fundos e de funding, de financiamentos, tá? Então, agora essa é uma excelente oportunidade, uma excelente opção também de financiamento, beleza? E por último, a gente tem um fundo de private equity, que é muito parecido com o fundo de venture capital, só que ele costuma entrar em um momento um pouco diferente, um momento mais consolidado da companhia. Então, ela já tem lucro, já tem receita, já tem uma quantidade muito grande de usuários, mas ela ainda não fez a oferta pública a mercado. Ela não fez o IPO, não foi vendida ainda, tá? Então, ela está a ponto de fazer uma oferta pública, a ponto de ser vendida, beleza? E esse aqui é o grupo que está menos averso a risco, tá? Esse cara aqui ele não gosta muito de risco, ele já quer entrar numa empresa já madura, já consolidada, beleza?